Olá, Prudente! Hoje vamos continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse e neste vídeo vamos meditar no capítulo 2. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos à meditação. O capítulo 2 de Apocalipse nos apresenta as cartas que Cristo envia às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas cartas são mensagens específicas para cada igreja, abrangendo aspectos de sua vida espiritual, suas virtudes, falhas, desafios e promessas de recompensa. Neste estudo, vamos olhar para cada versículo de forma detalhada, considerando o significado histórico, teológico e prático dessas mensagens para as igrejas de ontem e para nós hoje. O Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Em uma visão dada por Cristo, ele recebe a responsabilidade de escrever cartas às igrejas que estavam situadas em diversas cidades da Ásia Menor, hoje conhecidas como parte da Turquia. As mensagens eram tanto uma avaliação do estado espiritual das igrejas, como um chamado ao arrependimento e à perseverança na fé. Elas também trazem promessas de recompensas para aqueles que se mantiverem fiéis até o fim. Vamos estudar cada uma dessas cartas, versículo por versículo, para entender a aplicabilidade delas à nossa vida hoje. A Igreja de Éfeso. A carta à Igreja de Éfeso começa com uma introdução poderosa de quem está falando. Aquele que tem as 7 estrelas na sua destra e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Este é Cristo, representando o controle e a presença contínua nas igrejas. As 7 estrelas são os líderes das igrejas e os 7 candeeiros de ouro são as próprias igrejas, que devem refletir a luz de Cristo no mundo. Cristo começa com uma série de elogios à igreja de Éfeso. Ele reconhece as suas obras, o trabalho árduo e a paciência, e especialmente sua postura firme contra o mal. A igreja de Éfeso não tolerava os maus e testava aqueles que se passavam por apóstolos, reconhecendo os falsos mestres. Isso demonstra um zelo pela doutrina e pela pureza da fé, algo que é altamente valorizado. No entanto, Cristo aponta um grande problema. Deixaste o teu primeiro amor. Embora a igreja seja diligente em suas obras e ações corretas, perdeu a paixão inicial, a devoção fervorosa a Cristo. Ela estava mais focada em práticas corretas do que no relacionamento íntimo com Ele. Isso é um sério alerta, pois sem amor a Cristo, todas as obras se tornam vazias. A solução dada por Cristo é o arrependimento. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Isso significa retornar àquele fervor inicial, ao amor genuíno por Cristo, que deve ser a base de todas as nossas ações. Se não houver arrependimento, Cristo promete remover o candeeiro de Éfeso, ou seja, a igreja perderia sua influência e sua posição como luz para o mundo. A carta termina com uma promessa para os vencedores. Ao que vencer, darei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida representa a vida eterna e a restauração completa que Cristo oferece àqueles que permanecem fiéis a Ele. A Igreja de Esmirna. A carta à Igreja de Esmirna começa com uma afirmação de Cristo sobre sua eternidade, o primeiro e o último que esteve morto e vive. Ele é eterno e soberano, com poder sobre a vida e a morte. Esmirna era uma cidade conhecida por sua grande oposição aos cristãos, e Cristo reconhece as dificuldades que a igreja enfrenta. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Apesar das dificuldades materiais e da perseguição, a igreja de Esmirna é rica espiritualmente,
porque tem a Cristo, que é a verdadeira riqueza. Cristo também faz referência à blasfêmia dos que se dizem judeus, mas são, na verdade, uma sinagoga de Satanás. Essa frase é uma forte acusação contra os judeus que estavam perseguindo os cristãos, algo que era comum naquela época. Mesmo diante de tanta oposição, Cristo encoraja a igreja a não temer os sofrimentos que ainda estão por vir. Ele os avisa que alguns serão lançados na prisão e enfrentarão tribulação, mas lhes garante uma recompensa eterna. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida é a promessa da vida eterna para os que perseveram na fé, apesar das dificuldades e perseguições. A carta termina com uma promessa igualmente poderosa. O que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte é a separação eterna de Deus, mas os fiéis em Cristo não sofrerão essa condenação, pois a vitória sobre o pecado e a morte foi conquistada por Jesus na cruz. A Igreja de Pérgamo. Cristo se apresenta à Igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada de 2 gumes simboliza a palavra de Deus, que é afiada e cortante, capaz de discernir o que é certo e errado e de julgar com justiça. Cristo reconhece que a Igreja de Pérgamo vive onde está o trono de Satanás, um lugar de idolatria e perversão, mas elogia os fiéis por manterem sua fé, até mesmo diante do martírio de Antipas, que foi morto por sua fidelidade a Cristo. No entanto, Cristo tem uma séria acusação contra a igreja. Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão foi um profeta que tentou levar o povo de Israel ao pecado, ensinando-os a se envolver com a idolatria e a imoralidade. A igreja de Pérgamo estava tolerando falsos ensinos e práticas que levavam à idolatria e à imoralidade, e isso era inaceitável para Cristo. Ele chama a igreja ao arrependimento. Arrepende-te, pois, senão, em breve virei a ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A carta termina com uma promessa de recompensa para os vencedores. Darei do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedrinha um nome novo. O maná escondido é a provisão espiritual que Cristo oferece aos seus fiéis, e a pedrinha branca simboliza a aceitação e a identidade dada por Cristo, com um nome novo que representa a nova vida que temos nele. A Igreja de Tiatira. Cristo se apresenta à Igreja de Tiatira como o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Esses símbolos representam a pureza e o julgamento divino. Ele reconhece as boas obras da Igreja, seu amor, fé, serviço e paciência, e nota que suas últimas obras são maiores do que as primeiras, indicando crescimento espiritual. No entanto, há uma grande falha. Toleras aquela mulher Jezabel, que se diz profetiza, e ensina e engana os meus servos. Jezabel era uma mulher que estava promovendo falsos ensinamentos e práticas imorais, levando a igreja a se envolver com a idolatria e a prostituição espiritual. Cristo a repreende severamente e promete castigo a todos que a seguem, a menos que se arrependam. Ele diz: eis que a castigarei. Apesar dessa falha, Cristo faz uma distinção entre aqueles que não foram contaminados por esses ensinos e que permanecem fiéis. Ele lhes promete que não porei outra carga sobre vós, dando-lhes a oportunidade de permanecerem firmes até o fim. Para os vencedores, a promessa é de autoridade sobre as nações e de um relacionamento íntimo com Cristo, simbolizado pela estrela da manhã, um símbolo de sua própria presença e glorificação. As cartas às igrejas de Apocalipse 2 oferecem lições poderosas para nós hoje. Elas nos ensinam sobre a importância do amor genuíno por Cristo, da fidelidade em tempos de sofrimento, do discernimento e da pureza doutrinária. Elas nos desafiam a examinar nossa própria vida espiritual e nos chamam ao arrependimento quando necessário. Ao mesmo tempo, elas nos oferecem promessas de recompensa para aqueles que permanecem fiéis até o fim,
com a certeza de que Cristo é aquele que julga com justiça e recompensa com generosidade. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nossa vida, permanecendo firmes na fé e no amor a Cristo e vivendo de maneira que reflete sua luz para o mundo ao nosso redor. Agora, a pergunta que precisamos responder é: como estamos vivendo a nossa fé? Será que estamos, como Éfeso, trabalhando arduamente, mas sem a paixão do primeiro amor? Ou, como Esmirna, estamos dispostos a ser fiéis, mesmo em meio à perseguição e sofrimento? Ou quem sabe, como Pérgamo e Tiatira, precisamos fazer ajustes, arrependendo-nos de permitir falsas doutrinas ou práticas imorais em nossas vidas? O chamado é claro: arrependa-se e volte-se para Cristo com todo o seu coração, mente e força. Se você tem se afastado dele, ou tem permitido que algo ou alguém desvie o seu foco, é tempo de voltar ao primeiro amor. Se você está em uma época de tribulação, lembre-se de que Cristo está ao seu lado e promete coroa de vida àqueles que permanecerem fiéis. E se você tem se deixando enganar por falsas doutrinas ou práticas, busque a verdade em Cristo e arrepende-se, pois ele oferece perdão e restauração. Agora é o momento de refletir sobre sua jornada espiritual. Faça uma pausa e se pergunte: onde preciso crescer? Onde preciso me arrepender? Como posso ser mais fiel a Cristo em minha vida diária? Se você está com dificuldades ou dúvidas, lembre-se de que Cristo, na sua graça e misericórdia, está sempre disposto a nos receber de volta. Ele nos ama e deseja que experimentemos a vida em plenitude, com Ele no centro. A minha chamada para você é esta: volte-se para Cristo com sinceridade e profundidade, busque crescer no amor a Ele e compartilhe essa luz com aqueles ao seu redor. O que fazemos agora tem um impacto eterno, e o Cristo que falou às igrejas da Ásia Menor está falando conosco também. Que possamos ser fiéis até o fim e alcançar a coroa da vida. Se este estudo tocou o seu coração, compartilhe com outros. Deixe seu like e se inscreva no canal, e ative o sininho para não perder a continuação dessa série. Ore por discernimento e, se necessário, tome uma ação concreta hoje para restaurar ou fortalecer seu relacionamento com Cristo. Lembre-se, a fidelidade a Cristo não é apenas uma decisão, é uma jornada diária, e Ele está com você em cada passo. Que Deus te abençoe abundantemente e que você possa viver à altura do chamado que Ele fez à sua vida.